Olá a todos. Hoje nós vamos continuar o assunto do vídeo passado, ainda sobre este livro aqui, A Conspiração do Gênesis 6, como as sociedades secretas e descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade. Parte 2 aqui, a revanche de Rei Léo. Já expliquei no vídeo passado quem que é o tal do Rei Léo, certo? É o capeta. E é isso, então vamos seguindo. Antes de começar, lembre-se, este mês estou lançando esse curso, Ervas Medicinais 1, para quando o médico não está a caminho, certo? A ideia aqui não é simplesmente as pessoas, vou fazer tratamento com ervas, etc, tal. Tratar alguma coisa com erva é bem mais difícil do que tratar uma pessoa com remédio convencional. E detalhe, eu estou fazendo esse curso aqui para manter o conhecimento para uma eventualidade, quando às vezes você está numa situação onde não tem de jeito nenhum médico. Toda outra situação, vá no médico sempre. Lembre-se, eu não sou médico. Pois bem, então esse curso é um curso interessante, mas assim, para manter um conhecimento e começar essa discussão sobre ervas medicinais. Pois bem, vocês vão entender a complexidade do negócio neste curso aqui. Vai ter a parte 1, depois vai ter a parte 2, mas não vai ser no mês seguinte a parte 2. Eu vou esperar pelo menos um mês para a parte 2, vai pular um mês, porque eu quero colocar intercalado outros cursos, certo? Pois bem. E quem tiver interesse na área de membros, não só esse curso aqui de Ervas Medicinais 1, como todos os outros cursos que tem aqui, certo? Você está lá na área de membros por $7 por mês, custa $7, você tem acesso a todos os cursos durante aquele mês que você está lá. Você está lá 2 meses, beleza, você tem acesso a todos os cursos e mais um que vai aparecer, todo mês aparece um curso novo. Tem pessoas que assim gostam de adiar. Eu vou deixar para daqui mais tempo, porque vai ter mais curso, eu consigo assistir tudo em um mês. Pessoal, é difícil absorver todo o conhecimento em um mês. Tem cursos aqui que demoram, por exemplo aqui, o curso Sourdough. Esse curso aqui é legal pra caramba, para fazer pão, certo? Já vi as fotos que o pessoal mandou dos pães que o pessoal fez, de aproveitar o starter, inclusive, né, que é o fermento, que você faz naturalmente e tudo mais. E assim, é um curso interessante, mas todos os cursos aqui você vai precisar de um tempo para ir absorvendo com calma. Não adianta assim, eu vou ver tudo e vai entrar tudo na minha cabeça. Não vai dar certo, vai na manha, certo? Por isso que eu coloquei aqui, custa $7 por mês, é um valor pequeno e você tem acesso a todos os cursos. Bom, continuando aqui. A revanche do Rei Léo, de Rei Léo. No Salmo 8, 4 a 8, a gente já falou sobre esse salmo. Fala da futura autoridade que a humanidade terá via quem? Via o Messias, certo? As pessoas chamam de Jesus Cristo, mas o nome hebraico é Yahushua HaMashiach. Pois bem, Afonso, de onde você tirou que o nome hebraico é Yahushua HaMashiach? Tem vários estudos, e nesta versão da Bíblia aqui, Aleph Tav, um trabalho primoroso, está lá escrito com todas as letras, Yahushua HaMashiach, ok? Pois bem, então, vamos lá. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, que está aqui, a gente já vai ler, e capítulo 2, versículo 14, fala especificamente então dessa doutrina. Então vamos lá. Nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Ok, olha só, Messias. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Certo? Diabo. Pois bem. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 6, diz o seguinte, abre aspas, deixe todos os anjos o adorarem. Adorarem quem? Messias. E em Hebreus, também, capítulo 1, versículo 14, é dito, não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem vai herdar a salvação? Pois é isso que a gente vê aqui no Novo Testamento. Pois bem, seguindo, em Hebreus capítulo 2, versículo 5, diz que não foi para os anjos que ele sujeitou o mundo vindouro. E em Hebreus capítulo 2, versículo 8, diz que Yahuwah não deixou nada que não está sujeito a ele, no caso o Messias. Em Hebreus capítulo 2, versículo 9, Yahushua, que foi feito de carne, a carne, então, sendo um pouco abaixo dos anjos, a carne dele em si, a carne, agora foi coroado com honra e glória por causa do seu sofrimento e morte, e agora está sentado acima dos anjos devido ao sofrimento que passou pela humanidade. E no próximo verso, inclui os Kadoshim com ele na sua elevação sobre os anjos, via Yahushua, os santos, os Kadoshim,
se acenderão sobre os anjos no mundo que virá. Ok. Seguindo. Os anjos rebeldes já sabiam bem que a progenitude de Adão ia se acender sobre a ordem angélica. Ok? E esse conhecimento deve ter sido determinante na rebelião para destruir a humanidade antes que ela atingisse o seu destino. Se a humanidade não tivesse tido sucesso em, através de Judá, trazer o Messias para esse mundo físico e ser o sacrifício perfeito, tudo teria sido perdido para a humanidade, que teria como os anjos os seus eternos superiores. Então assim, o Messias, a vinda do Messias, a primeira vinda do Messias é o nosso ápice, certo? A gente, puxa vida, ele voltou para o quê? Para resgatar as ovelhas perdidas e para entregar de volta as coisas da forma como elas vão ser no mundo vindouro. Pois bem, seguindo aqui. Continuando. Rassatã teve um ciúme crescente de Adão, causando a Miguel ordenar Rei Léo ajoelhar diante de Adão, mas ele se recusou. Disse que não ia homenagear uma criatura feita de pó, um mamífero. Isso tem vários textos que ele coloca. Pois bem, no Corão diz que Rei Léo se recusou a se curvar muitas vezes. Que ele, um ser de fogo, não ia adorar um ser feito de argila. Então, diz que ele foi expulso do céu junto com outros rebeldes e colocou em prática sua revanche contra os descendentes de Adão. Interessante, tem algumas coisas interessantes realmente no Corão, certo? Está complementando a nossa visão. Bom, a primeira revanche ocorreu no Éden quando o Rei Léo convenceu Eva de comer do fruto, né, pois seriam então como deuses. E quando Eva e Adão comeram do fruto, perderam a imortalidade e o domínio sobre a terra, passando o domínio então para os anjos. Né? E aqui está uma figura aí. Adivinha quem está por trás de todo problema que a gente vê por aí? Certo? Veja bem, você vê um monte de governantes que, tipo assim, são todos tiranos, certo? Oprimem o povo de uma forma assim descomunal. E você fica pensando assim, como é que esses caras fazem isso? Não é inteligente. Lógico que não é inteligente. Não é inteligente para eles, é inteligente para o chefe que está acima deles, certo? E eu não estou falando, eu estou falando desses caras que estão acima dele, desses fantoches. Esses governantes, eles são tudo fantoche, ok? Pois bem, acho que todo mundo já entendeu isso, certo? E, tipo assim, esse pessoal aqui parece que não gosta muito da gente, certo? Pois bem, continuando. Segundo o estudioso J.R. Porter, o primeiro atributo divino que foi retido pelo Criador, foi a capacidade de um julgamento racional e ético, né? Razão e sabedoria. A imortalidade foi o segundo atributo divino que foi retido da semente de Adão quando eles foram impedidos de comer da árvore da vida. Adicione tudo isso ao Rassatã, que na sua segunda revanche ter adornado as filhas de Caim com belas roupas, maquiagem, joias e tê-las levado até o Monte Hermon para incitar os anjos. E assim foi inserida novamente a semente imortal na terra, pois Yahweh tinha ordenado somente semente imortal após a queda de Adão e Eva. Não era para ter semente imortal, aqui só semente mortal, que é a nossa semente, basicamente, né? Pois bem, e aí, veja bem, é o que a gente tem nos dias de hoje. Todo mundo fazendo maquiagem, joias, não sei o que, etc. Tal, uma série de coisas. Não digo assim que tem itens, por exemplo, joias, que tem algum fundamento em algumas coisas. É importante para algumas situações e tudo mais. Mas a forma como as pessoas colocam, tipo assim, não é correta. A forma como foi pervertido o uso não é correto, certo? Maquiagem, essas coisas todas que o pessoal usa. Hoje em dia, se você pegar, por exemplo, um tatu e maquiar, vai parecer uma modelo. Você sabe disso. Você pode criar qualquer coisa para ser uma modelo. Simples, certo? Então assim, são coisas que vão além do normal, percebe? Simples. E isso aqui vem da onde? Vem dos anjos caídos. Simplesmente isso. E as pessoas amam. As pessoas não tiram. As pessoas não tiram televisão, as pessoas não tiram maquiagem, as pessoas não tiram nada que vem desses pervertidos. Não tiram. Paciência, certo? Muitas pessoas vão seguir o caminho do abismo. Lembre-se que esses anjos vão tudo para o abismo, certo? Vão seguir o caminho junto com eles. O que a gente pode fazer? Bom, paciência. Bom, Gonzales Wipper escreveu sobre essa lei da seguinte maneira, abre aspas, o cruzamento entre humanos e anjos é proibido pelo Criador, fecha aspas, e a violação desta lei ficou conhecida como, abre aspas, espírito falsificado, designado a criar gigantes imortais que enganaram a humanidade e afastaram a humanidade de Yah.
com o propósito de escravizá-la. E isto de fato causou o grande dilúvio, certo? Tem um motivo para ter o grande dilúvio. Ah não, as pessoas ficaram assim, um pouco más, etc. Não, é perversidade extremo, ok? Pois bem, a criação dos Néfilins foi uma clara violação das leis da criação e o resultado disso foi o aprisionamento dos violadores, descrito em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e Judas capítulo 1, versículo 6. Desde que os anjos rebeldes foram sentenciados à prisão, porém, somente aqueles que violaram as leis receberam a punição, certo? De acordo com Collins, os violadores das leis da criação foram forçados a ver sua prole ser destruída antes de irem para a prisão. Então assim, todos eles foram para a prisão, mas teve uns que foram assim mais complicados, os que participaram do negócio em si, certo? A gente já vai ver. Devemos entender que existem duas classes de anjos rebeldes: os que procriaram com as filhas de Caim e os que não procriaram, mas seguiram ou seguem Rei Léo como seu líder, criando o mal. Esses anjos infames, que não são idênticos aos demônios, eles não são idênticos aos demônios, tem que considerar o seguinte, ó, eles não são os demônios em si, os anjos caídos, pois os demônios são espíritos imortais de gigantes, nos quais os seus corpos morreram, mas os espíritos continuam andando pela terra, pois foram impedidos de entrar nos céus. Eles farão mal à humanidade até o grande dia do julgamento, no final desta era, quando então serão lançados no lago de fogo. Então são duas entidades diferentes, tem os anjos caídos, tem os demônios, certo? Muitos especialistas dizem que o abismo apenas confina aqueles anjos que coabitaram com as filhas de Caim, como por exemplo o Abaddon, Apolion, que as pessoas admiram aí, Apolo, essas coisas todas, o destruidor dos últimos dias, que será solto por um período curto de tempo. Então ele está no abismo, certo? Não está só preso, ele está no abismo. Bom, e esses anjos caídos continuam trabalhando até hoje os seus enganos e perversidades na humanidade. O que precisa ser entendido aqui é que eles receberam permissão para incitar o maior número de humanos possível em uma rebelião aberta contra Yahweh. O segundo livro dos Segredos de Enoque descreve um local preparado para a prisão angélica, o abismo. Neste local, os sentinelas rebeldes serão presos, no caso aqui torturados, ele colocou esse termo, em um cativeiro. Eles são cativeiros escuros, ao olhar, choram incessantemente, esperando até o grande dia do julgamento. Em Apocalipse, descreve esse lugar como uma fornalha de fogo designada a atormentar esses seres imortais. Então estão lá atormentados, né, com esse monte de coisa. Pois bem. Esse terrível local, o abismo, o qual é impossível de escapar, será aberto quando o quinto anjo trouxer a chave de sua entrada e libertar esses anjos malignos. E esse é o mesmo local que Rei Léo será condenado a passar 1000 anos durante o reinado milenar, o Shabat milenar. E tudo isso explica a enigmática passagem de Coríntios, capítulo 6, versículos de 1 a 3, né, onde tem lá: vocês não sabem que haveremos de julgar anjos? Vocês não sabem que haveremos de julgar anjos? Bom, parece que o que será permitido a alguns Kadoshim, parece que vai ser permitido a alguns Kadoshim, alguns santos, a julgar os anjos caídos por seus crimes contra a humanidade, pois a rebelião angélica parece estar conectada intimamente com a criação de Adão e a todos os horrores, né, da nossa era. Ou seja, uma série de coisas que todo mundo já viu. Bom, o conhecimento prévio dessa rebelião angélica era um requisito como pano, é requerido como pano de fundo para providenciar contexto e clarificação para o primeiro apocalipse, que foi o dilúvio, entendimento também dos Néfilis, as linhagens sanguíneas do capeta, anticristo, e o nosso destino também. Adicionalmente, é indispensável o estudo dos testemunhos escondidos nas lendas politeístas ao redor do mundo. Então, ele vai começar agora uma parte nova do livro aqui, que a gente vai seguir na semana que vem, aonde vai falar sobre os testemunhos das lendas do mundo. Então veja bem, você tem as lendas do mundo, você pode ter interpretações equivocadas disso e daquilo, etc. tal, ok, a gente vai analisar. Agora, essas lendas são testemunhos. Alguma coisa que o pessoal do passado viu
eles podem ter entendido completamente errado, mas ainda assim é um testemunho. A gente vai analisar com uma ótica diferente, mas é um testemunho do que já aconteceu, certo? E por que a gente precisa entender isso? A gente precisa entender isso para entender várias coisas, o contexto geral, incluindo o porquê dessa rebelião. E o porquê dessa rebelião é porque uma série de anjos, feitos aí de fogo basicamente, não aceitaram ajoelhar na frente de um ser feito de argila, ok? Somos todos nós aqui, somos feitos de argila, de certa forma, certo? Do barro vermelho, ok? Bom, pessoal, o próximo episódio a gente vai para uma outra parte do livro agora, uma segunda parte, que vai falar sobre os testemunhos do mundo da Era Dourada, na Golden Age, certo? Tem vários itens da Golden Age, e a gente vai começar o próximo vídeo com os cabeças pretas, ok? Esse vai ser o assunto, os cabeças pretas. Pois bem, e para finalizar, não esqueça, link abaixo do curso Ervas Medicinais para... Opa, pessoal, agora que eu estou lembrando, quando vocês assistirem esse curso, este vídeo aqui, talvez o curso ainda não esteja disponível, ok? Vai ficar disponível talvez na próxima semana. Então, depois eu atualizo aqui e coloco o link. Mas, embora talvez não tenha o link do Ervas Medicinais, vai ter o link da área de membros, custa $7, e na semana que vem entra esse curso. Agora que eu me lembrei, vai entrar esse curso na semana que vem, e você vai ter acesso a todos esses cursos aqui. A partir da semana que vem já vai ter acesso a este curso aqui, certo? Pois bem, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.